O Botafogo pode estar no meio de algo muito maior do que parece. E o mais estranho é que quase ninguém está percebendo isso, porque enquanto o time entra em campo normalmente, existe uma guerra acontecendo nos bastidores. E não é exagero falar isso, porque o que está acontecendo agora envolve dinheiro, poder e o controle total do clube. E tem um detalhe que muda tudo. O próprio Botafogo decidiu ir contra quem manda no futebol hoje, John Textor. Sim, o clube está tentando tirar o próprio dono do comando. E isso não é só raro, isso quase nunca acontece. E quando acontece, normalmente é porque existe algo muito sério por trás. E é aqui que a história começa a ficar realmente preocupante, porque segundo o que está sendo discutido internamente, existe um risco de decisões financeiras estarem acontecendo agora, nesse exato momento, sem que o torcedor tenha qualquer noção disso. E isso inclui empréstimos, antecipações e acordos que podem comprometer o futuro do clube, mas tem um ponto ainda mais pesado nessa história, porque a acusação vai além. Existe a suspeita de que tudo isso pode estar criando uma sensação falsa de que está tudo bem, como se o clube estivesse estável, quando na verdade a realidade pode ser completamente diferente. E se isso for verdade, isso muda tudo, porque aí não estamos falando só de gestão, estamos falando de algo que pode afetar diretamente o futuro do Botafogo, e é exatamente por isso que o clube decidiu agir, indo direto para a justiça para tentar derrubar a decisão que mantém John Textor no comando. Só que aqui entra um detalhe que pouca gente entendeu ainda: essa decisão que mantém tudo como está vem de uma liminar antiga, e mesmo depois de todo esse tempo, ela continua valendo. E é justamente isso que está sendo questionado agora. E quando esse tipo de decisão começa a ser contestada, normalmente é porque o cenário é mais grave do que parece. Mas segura isso, porque o que aconteceu nos últimos dias deixou tudo ainda mais tenso. A justiça tomou uma decisão que deveria resolver a situação, mas acabou criando ainda mais dúvida. O processo foi encerrado, só que sem um julgamento final, e enviado para a arbitragem, o que já seria suficiente para gerar incerteza. Mas o mais surpreendente é que, mesmo com o processo encerrado, todas as decisões anteriores continuam valendo, e na prática isso significa que John Textor continua no comando normalmente. E é exatamente aqui que o conflito explode de vez, porque o outro lado não aceita essa lógica e o argumento deles é direto: como uma decisão sem conclusão final ainda pode continuar mandando em tudo, e se esse argumento for aceito, tudo pode mudar muito rápido, mas muito rápido mesmo. Só que do outro lado, a visão é completamente diferente, porque para quem está no comando, isso representa estabilidade, tempo e controle. E é aqui que entra um ponto que quase ninguém está prestando atenção. Enquanto essa disputa acontece, o tempo está passando e decisões continuam sendo tomadas. E se realmente houver movimentações acontecendo agora, o impacto pode não aparecer imediatamente, mas quando aparecer, pode ser grande, e esse é o tipo de situação que no futebol costuma explodir de uma vez só, e quando explode, já vem com consequência. E é por isso que muita gente começa a perceber que isso não é só uma disputa jurídica, isso pode virar uma crise real, daquelas que mudam o rumo de um clube por anos. Agora pensa no torcedor, porque esse é o ponto mais curioso de tudo isso. Você liga a TV, vê o jogo, acompanha o time e parece que está tudo normal, mas por trás disso existe uma tensão crescente, como se algo estivesse sendo construído aos poucos, só que ainda não apareceu totalmente. E isso é exatamente o tipo de situação que pega todo mundo de surpresa depois, porque os sinais estavam ali desde o início, mas pouca gente percebeu, e agora tudo depende de uma única coisa: a decisão da arbitragem. É lá que vai ser definido se John Textor continua no comando ou se será afastado, e isso muda absolutamente tudo dentro do clube. Só que existe um problema: ninguém sabe quando essa decisão vai sair, e até lá tudo continua exatamente como está. E isso, ao invés de trazer segurança, aumenta ainda mais o risco, porque decisões importantes continuam sendo tomadas em um cenário de incerteza. E quando se fala em dinheiro, planejamento e futuro, qualquer escolha errada agora pode gerar consequências por muito tempo. E é aqui que entra um dos pontos mais delicados de toda essa história: a confiança. Porque quando começa a existir dúvida sobre o que está acontecendo dentro de um clube, o impacto vai muito além dos bastidores. Ele chega na torcida, chega na imagem do time e começa a afetar a forma como tudo é visto. E quando a confiança começa a ser abalada, recuperar isso é uma das coisas mais difíceis no futebol. E é por isso que essa história ainda está longe de acabar. Porque independentemente do que acontecer,
o impacto vai ser grande. Se a decisão final for contra John Textor, o clube pode passar por uma mudança radical em pouco tempo, uma virada que pode mexer com tudo, mas se for a favor, isso pode consolidar completamente o modelo atual, fechando espaço para qualquer contestação. Ou seja, de um jeito ou de outro, o Botafogo não vai sair dessa situação do mesmo jeito que entrou, e talvez esse seja o ponto mais preocupante de todos, porque enquanto muita gente ainda vê tudo isso como apenas mais uma disputa interna, os sinais de algo maior já estão aparecendo, e quando esses sinais começam a se juntar, normalmente é porque algo está prestes a acontecer. E a pergunta que fica agora é simples, mas ao mesmo tempo preocupante. Quando a resposta finalmente chegar, ainda vai dar tempo de evitar as consequências, ou o clube já vai estar em um caminho que não tem volta.